Olá a todos, estou aqui diretamente do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia com um grande amigo, Joaquim Custódio, que é professor da Universidade Federal da Bahia, endocrinologista e também presidente do Comitê de Diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que, né, publica periodicamente as diretrizes, estão sempre atualizadas. E hoje nós participamos, Joaquim acabou de sair de uma mesa, de uma discussão de diabetes, né, um curso, né, iniciando aqui o congresso, e um dos temas que foi falado, que o Joaquim teve o prazer de apresentar lá, foi justamente sobre score de... Eu não vou falar o nome do score, porque depois você vai falar para nós, né? Mas a gente vê a doença hepática associada ao metabolismo, que tem uma relação muito grande com o diabetes. Então, Joaquim, eu queria que você desse mais ou menos um parecer para a gente, né? O que foi falado, esse score, a importância dele, qual é a importância clínica, qual é a recomendação da gente utilizar isso na prática clínica para os médicos em geral, né? Perfeito, André. Um prazer estar falando com vocês aqui do G7. Então, assim, a ideia da atividade foi a gente falar sobre diferentes temas do manejo do paciente com diabetes, incluindo a parte de tecnologia também. E o meu tema ficou relacionado com a calculadora FIB4, que é uma calculadora relativamente nova, né? Tem mais ou menos aí uns 18 anos que ela foi desenvolvida e ela é voltada para a pesquisa ativa de doenças hepáticas, né? Óbvio que o nosso foco foi no paciente com diabetes, a gente sabe que existe hoje uma grande relação entre o diabetes e as doenças hepáticas. Nossa diretriz da SBD tem um capítulo só destinado a esse tema. E a ideia foi justamente mostrar, né, que a calculadora FIB4 ela é útil, fácil de se utilizar na prática clínica, basta dominar ali os parâmetros que são utilizados, que são basicamente TGO, TGP, plaqueta e a idade do paciente, e a partir daí a gente estratificar o risco de doença hepática, mas lembrando que a doença hepática também se relaciona com doença cardiovascular, então, de certa forma, está tudo interligado. Não, perfeito. Olha só, né? Uma calculadora simples que está disponível amplamente na internet, aplicativos, inclusive, né? TGO, TGP, plaquetas e idade do paciente. Com 4 parâmetros que praticamente todos os pacientes têm, você consegue calcular o risco, né, de doença hepática e até a necessidade de uma investigação mais profunda, né? Me diz uma coisa, qual que é a recomendação hoje que você daria, Joaquim? Você recomendaria que todos os pacientes com diabetes fizessem esse cálculo do FIB4? O médico deve colocar isso na sua rotina? Ou existe algum grupo específico que essa preocupação deve existir? Então, perfeito. Isso a gente até debateu lá com a plateia depois, né, durante a parte de discussões. Hoje em dia o pessoal pede muito a ultrassonografia de abdômen para avaliar a questão da gordura do fígado, né, ou eventualmente algum outro achado. O FIB4 ele se dispõe a ser um preditor relacionado com fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular. Então eu diria que ele não substitui a ultrassonografia, mas ajuda nessa avaliação. No paciente com diabetes tipo 2 e sobrepeso e obesidade, eu diria que sim, é mandatório a gente fazer essa avaliação, porque muitos desses pacientes estão evoluindo com doença hepática sem a gente perceber clinicamente. E se a gente não faz essa avaliação, isso passa despercebido e eventualmente até pula uma janela de oportunidade de tratamento. Então, eu diria que sim, para a maioria dos pacientes. Pacientes de diabetes tipo 1, outros perfis de pacientes com diabetes sem outros comemorativos relacionados com aquela síndrome metabólica, talvez não seja obrigatório. Mas a tendência é que a gente comece a fazer isso com cada vez mais frequência. Eu até fiz um paralelo durante a aula, como a gente já faz hoje com avaliação de função renal, que a gente faça isso também com a avaliação de função hepática, a gente faça isso cada vez mais rotineiramente nos nossos pacientes. Não, perfeito, porque eu concordo com você plenamente, tem um pensamento muito parecido, né? Inclusive em relação à ecografia do fígado, que muitos pacientes têm a ecografia do fígado, vem às vezes aquele diagnóstico, esteatose hepática, alguma coisa assim, mas se for ver na prática mesmo, e daí eu não sei se você concorda comigo, é a minha opinião pessoal aqui, né? Na prática, muito poucas vezes a gente muda a nossa conduta com o resultado da ecografia. Você diz que tem esteatose, grau 1, grau 2, né? Você raramente muda a tua conduta com base naquele resultado da ecografia. Mas com o resultado desse score PB4, que é muito simples e até mais barato, você muitas vezes muda a sua conduta, né? Às vezes pedindo uma elastografia e alguns pacientes, inclusive, indo para a biópsia hepática para entender, né, exatamente o tipo de doença hepática que ele tem. Então, assim, eu enxergo como algo barato, simples e que deveria fazer parte da anamnese do paciente com diabetes tipo 2. Não sei o que você acha a respeito disso. Plenamente, assim, a avaliação com o FIB4, ela realmente ela tem um poder maior do que a ecografia, do que a ultrassonografia, de
definir condutas, né? De, por exemplo, você priorizar um análogo de GLP-1, uma pioglitazona, por exemplo. Então, ela vai ter esse caráter maior na decisão. A elastografia, eu acho que é um exame importante de a gente também ter a nossa referência de uso. A gente tem lá no nosso hospital universitário um grupo de hepatologia muito forte, então eles fazem lá mesmo no hospital e aí isso nos ajuda bastante nesses diagnósticos. Mas também, assim, eu acho que o importante dessa atividade foi conscientizar sobre a importância do fígado do paciente com diabetes. A gente não pode esquecer que o fígado está lá, às vezes sofrendo, né, às vezes contribuindo para a hiperglicemia e que ele tem que ser tratado junto com os demais órgãos. O fígado ele é vítima e ele é vilão ao mesmo Com tempo, certeza, né? Porque quando o exatamente. diabetes ataca o fígado, mas o fígado também pode piorar o diabetes, né? Excelente, Joaquim. Queria agradecer muito participar desse pequeno podcast com a gente, trazendo um assunto muito prático, porque isso o médico que está assistindo, ele vai acabar mudando sua anamnese, né? A maneira como ele tem que encarar o paciente, e não esquecer do fígado na hora de avaliar, né? Então, isso realmente vai contribuir bastante com a prática clínica. Obrigado de coração mesmo por estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição.